De volta com o Jornal Gente, agora 8h24, nós vamos conversar sobre a indústria do entretenimento, sobre alguns pontos de vista. E um evento que vai acontecer agora trata de questões importantes, uma série de lives, trata de questões jurídicas que envolvem grandes eventos. O entretenimento gera tanto emprego, tantos recursos. E a gente vai conversar com um dos participantes desse grande evento, que é o Fábio Sesnick, que é advogado, sócio do escritório CQS-FV Advogados e sócio da Entertainment Law Academy, e nos atende muito gentilmente na manhã deste sábado. Como vai, Fábio? Bom dia. Oi, Fábio, agora sim. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que estão vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, num mercado que gera tantas possibilidades de empregos, de tanta geração de recursos, quais são os grandes entraves jurídicos que se avizinham aí e que suscitam a necessidade de se discutir mais amplamente esse tema? Olha, de fato você destaca o tamanho desse mercado, até um dia emblemático, né? A gente tem uma grande ação de entretenimento, o show da Madonna acontecendo no Rio de Janeiro, Ah, e também é um, enfim, espetáculo que atrai muita gente, gera muitos recursos para as pessoas que trabalham ao redor da indústria, né? A gente tem visto uma evolução brutal, assim, o setor hoje movimenta, segundo a Abrap, eventos deve estar movimentando 75 bilhões de reais, o audiovisual 57 bilhões de reais. Então, assim, são realmente indústrias que hoje ocupam aí 4% do PIB. E o papel do advogado, como em outros setores da economia, é ajudar um pouco a dar forma, né, para essas coisas. Os filmes que a gente vê na tela, os eventos que a gente vê no palco, quer dizer, que os contratos sejam feitos da maneira adequada, que as operações de investimento sejam feitas da maneira adequada, e para todas as atividades do entretenimento surgem marcos legais que também vão, em algumas situações, regulando, em algumas situações, fomentando. É o caso, por exemplo, ontem, da sanção do marco legal dos games. Games é uma área, né, talvez o segmento do entretenimento hoje mais, que tem o faturamento mais alto e que as pessoas, né, a gente conhecem tão bem, acessam o jogo o tempo inteiro, e que vai criar uma série de coisas. Está falando de classificação indicativa de jogos para crianças, mas está falando também de fomento e incentivos para novos jogos desenvolvidos no Brasil. Então, assim, é um setor realmente importante e que merece toda a nossa atenção, né? Está no dia a dia aí de todo mundo. Doutor Fábio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um tema, apesar da sua importância e da sua abrangência, né, impressionante o dinheiro que o entretenimento movimenta no Brasil e no mundo, né? Portanto, é previsível, né? Assim, por que eu nunca pensei nisso antes? Eu fiquei com essa sensação, né, dessa estrutura jurídica ou as chamadas fronteiras jurídicas estabelecidas na relação entre da sociedade com o entretenimento, que é coisa muito séria, né? Muita gente acha que entretenimento é só diversão, para quem o consome, certamente, mas não para aqueles que o produzem, para aqueles que os produzem, né? Essas manifestações de entretenimento. Eu queria que o senhor explicasse sobre exatamente isso, né? De que maneira, por exemplo, o jovem advogado ou estudante lá do curso de Direito, que está ainda sem saber direito, sem saber ao certo, né, que caminho adotar na sua futura profissão, e o que é que o senhor aconselharia àqueles que têm um eventual interesse nessa área? Olha, eu acho que o ponto fundamental, assim, eu sou cria desse processo, né? Porque há 28 anos eu atuo como advogado na área do entretenimento e o que a gente percebe, na verdade, é que a indústria brasileira, de maneira geral, do entretenimento, ela se desenvolveu muito na tentativa e erro. Então, estou dizendo, do profissional técnico que trabalha nos diferentes, né, nos filmes, nas séries,
nos eventos, quer dizer, você tem as pessoas meio que sendo formadas dentro da indústria, e é isso, na verdade, que acontece também com o advogado, né? Você tem uma formação jurídica genérica, mas você não tem a formação específica necessária para atuar nesse setor. E eu acho que foi um pouco cumprindo esse gap que a gente resolveu, enfim, tendo militado tanto tempo e talvez tendo trabalhado nas principais operações de entretenimento do Brasil, tanto do ao vivo quanto de audiovisual, a gente falou, poxa, é super importante. Para nós, como banca de advogados, conseguimos contratar pessoas mais qualificadas. E dois, para o mercado inteiro, né? Porque as emissoras de televisão, as produtoras de filme, cada vez mais precisam de profissionais que cubram e tenham esse olhar para o entretenimento. Foi aí que a gente resolveu montar essa academia de direito do entretenimento. A ideia de um lado, disponibilizar alguns cursos gratuitos ou lives ou coisas que a gente possa realmente compartilhar informação e também montar cursos fundamentais, etc., e esses sim cobrados, mas que a gente possa realmente conseguir qualificar o mercado. Essa live, por exemplo, só para dar dois exemplos que me parecem muito interessantes, mas assim, a gente traz para o primeiro episódio um colega meu, que é um advogado americano, ele é advogado da Skybound, ele é o business affair e ele é o advogado da empresa. E a Skybound é quem criou essa franquia chamada The Walking Dead, que são os zumbis e tal, essas séries. E é interessantíssimo, porque o Walking Dead não pertence a um grande conglomerado de entretenimento, né? Ele não é da Disney ou da Netflix, ele é de uma empresa, e essa empresa, enfim, virou uma absoluta potência, justamente porque ela segurou a propriedade intelectual desse conteúdo e soube explorar esse conteúdo em game, em licenciamento de produto. Então ele vai dar um pouco essa visão de como o advogado tem um papel nesse desenho contratual de um produto não só para uma coisa, né, mas para várias que podem ser criadas. E no segundo episódio da série a gente fala justamente de inteligência artificial, que é outro fenômeno, né, que está atacando os diferentes setores da economia, e não podia ser diferente com o entretenimento. Então, falar um pouquinho como é que os tribunais do mundo todo têm recebido, quer dizer, a Europa, por exemplo, já soltou uma regulação específica para isso, então tentar deixar aí o advogado e o operador do direito atualizado com isso. Mas a gente segue daí para um curso que aí vai falar de direito autoral, de direito da personalidade e de todos aqueles aspectos que são fundamentais do advogado que queira ingressar nessa área, entender para melhor servir aí o seu cliente, seja ele um escritório de advocacia ou uma empresa que atue no setor. Então, Fábio, só para complementar essa pergunta, por que a opção da denominação do ela em inglês? Isso revela alguma é um projeto mais ambicioso do que a atuação no mercado brasileiro ou faz parte de alguma entidade internacional e tal? Por que a opção pela denominação em inglês? Olha, a opção ela acontece por uma razão muito simples, né? Assim, o entretenimento ele é dos segmentos, digamos, da economia que ele tem escala e ele funciona de maneira global. Quando um desenvolvedor de jogo, por exemplo, aqui do Brasil, trabalha, por exemplo, um jogo e vai colocar isso no mercado, no passado pensava-se muito, bom, vou fazer um jogo virar um sucesso nacional, mas assim, hoje o pensamento desse desenvolvedor bom, esse jogo tem que funcionar globalmente. As lojas e os distribuidores, por exemplo, de jogos, na sua grande maioria estão nos Estados Unidos, você tem muita coisa na Ásia, então assim, a visão tanto digamos, do produtor, né, daquele que realiza a ação, como do advogado, tem que ter um olho global. Então, mais do que nunca, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com outros advogados de outros países, estamos não à toa chamando um advogado americano para abrir a nossa série de lives, um pouco chamando atenção para isso. Então, só para dar um exemplo, a gente teve um caso, por exemplo, há um tempo no escritório,
que uma determinada empresa procurou e falou, bom, eu quero processar essa outra aqui. Eu falei, olha, esse aqui que você nos procura, no Brasil, eu acho que a gente não tem um caso, mas eu acho que a gente tem um caso nos Estados Unidos. E aí levamos o caso para a Corte Americana, junto, claro, a um advogado de lá, e o caso, enfim, teve lá o seu êxito. Então, assim, a gente tem que pensar além das fronteiras. Eu acho que é por isso a provocação aí do nome em inglês, mas não pertence a nenhum grupo estrangeiro, não. É uma empresa de DNA brasileiro feita por brasileiros, mas que trabalham nesse setor que é global. Muito interessante essa coisa de misturar jogos e séries, né? E tudo que envolve a questão jurídica. Você citou o caso de Walking Dead, mas no caso também The Last of Us, que é um dos maiores sucessos da indústria, que vem de um jogo que virou uma série. Parece que esse caminho é irreversível, né? De misturar game e depois com uma produção cinematográfica. Mas é exatamente sobre séries que eu queria perguntar para você, porque eu acompanhei de perto um caso que envolve inteligência artificial e que parece que vai permear muito as discussões ao longo dos próximos tempos, que é o uso de inteligência artificial para dublagem e para narrações, entre outras coisas. Uma das séries de maior sucesso, que é Bridgerton, que está aí para lançar a 3ª temporada, por um acaso tem uma proximidade muito grande de quem faz parte desse processo de dublagem aqui no Brasil, e a série simplesmente estava ameaçada de não ir, porque os dubladores não queriam assinar um contrato que não tivesse uma cláusula específica falando de inteligência artificial para aquela obra e para as próximas que pudessem continuar. E eles são uma classe unida porque muitas vozes são as vozes que a gente conhece há anos participando, a voz específica deste ou daquele ator ou atriz. As discussões de inteligência artificial no meio cinematográfico são aquelas mais preocupantes desse momento, porque envolve quem faz a arte, no caso aí, por exemplo, dubladores, e a gente já teve outros casos, por exemplo, com a indústria de roteiristas, né, que parou de trabalhar também com questões ligadas à inteligência artificial, ou a gente pode superar isso rapidamente? Eu acho que sem dúvida nenhuma, que assim, talvez a inteligência artificial tenha a mesma importância do advento da internet, né? Quando começou a internet, a gente realmente assim, né? Ele foi trabalhando o setor, quer dizer, hoje a gente se comunica mais, estamos falando aqui por um link de internet, não pela telefonia, né? Como acontecia no passado. Então, assim, ela é uma disrupção em si e eu acho que ela ataca vários setores do entretenimento e outros setores também, né? Estamos falando dos textos, você mencionou bem aí a greve dos roteiristas que ficaram bastante tempo tentando negociar qual seria o papel da inteligência artificial nos textos, né, dos roteiros e tal. Tem isso para dublagem, tem isso para a própria produção de filmes. Imagina que tenha isso para advocacia também, né? Quer dizer, bom, inteligência artificial vai preencher os contratos. Então, sem Pode dúvida sair uma nenhuma tese de defesa ali com base em inteligência artificial? olha, tem acontecido, né? O que eu acho que é o grande risco ainda é a inteligência artificial, ela aprende com o que está certo e com o que está errado, né? Ou seja, o princípio do chatbot ali que a gente acessa, ele tem informações que são informações de livros absolutamente corretas, tem informações que ele tira de textos da internet, de vídeo do YouTube. Então, o texto produzido ali no final, quer dizer, se não tiver o olho humano e um cuidado na revisão, a gente já viu casos nos Estados Unidos que foram para a corte americana e citaram simplesmente jurisprudências que não existiam, né? Elas provavelmente foram coletadas de maneira equivocada e depois isso deu questões, né, para os advogados na corte e tal. Então, acho que tudo isso para dizer que eu acho que a inteligência artificial ela é muito boa se usada como um aliado do ser humano, né? Que tem que dar o prompt, que vai tentar a ajuda dela para produzir o seu trabalho, mas assim, a relação humana e o olhar humano eu acho que são insubstituíveis. Então, assim, eu não acredito numa total transferência. Acredito sim na simplificação e acredito que algumas profissões vão naturalmente ter que se reinventar, né? Para usar o meu caso é isso, a advocacia provavelmente vai ter que tomar muito mais conta das relações humanas, do trabalho de negociação,
da inovação no contrato, mas a automação de contratos, por exemplo, muito parecidos uns com os outros, provavelmente a inteligência artificial já está substituindo, né? Ou seja, você consegue preencher os dados, etc., com a máquina. Então, isso vai exigir mais, eu acho, que de todos os profissionais. Não acho que necessariamente ruim, mas acho que sem dúvida nenhuma que vai tirar todo mundo aí da zona de conforto. A gente vai precisar muitas escolas para muitos setores como essa que a gente está montando, justamente para requalificar as pessoas a conseguirem atuar e ter essas ferramentas que estão sendo criadas como aliados, né? Essa questão da inteligência artificial, tem muita gente assustada com isso, mas eu estou entre aqueles que não. Eu acho que esse tipo de avanço da tecnologia é muito bem-vindo e o que nós temos que fazer é utilizar a inteligência natural, né, para enfrentar isso. Tem muita coisa aí muita manifestação sobre esse assunto, inclusive na classe política, né, que se aproxima mais da definição de burrice artificial ou natural do que qualquer outra coisa. Eu já ouvi, né, vozes assim, a gente recebe, né, muita porcaria pelas redes sociais e tal. Eu já ouvi vídeos narrados por inteligência artificial. As pessoas botam lá uma voz que consideram bonita, escolhe lá uma voz e põe lá. E tem falhas, né? Exatamente o que o Dr. Fábio Sesnick acabou de falar, né, sobre a necessidade do olhar humano. Porque em algum momento ali da fala, daquela fala artificial, eles escorregam numa pronúncia de uma palavra ou outra. E aí é quando a gente percebe que aquela pessoa não existe, né? Que ninguém leria aquela palavra em voz alta, pelo menos, né? De maneira tão errada, né? A pronúncia é errada, tudo a acentuação, enfim, é tudo muito artificial. Daí a necessidade do olhar humano. Eu quero dizer que ao longo dos últimos anos eu acompanhei transformações impressionantes nas nossas vidas. Eu me lembro que quando surgiu o e-mail, houve muitas propostas e movimentos de greve nos Correios, porque os sindicalistas, né, que em geral, enfim, os sindicalistas alegavam que o e-mail ia provocar o desemprego dos carteiros, né? Hoje nem as pessoas mal usam o e-mail, né? O e-mail é uma forma de comunicação já um tanto quanto ultrapassada. Eu me lembro que eu era jornalista num jornal que era composto, o texto era composto em linotipo, chumbo, uma máquina imensa, o chumbo derretia e o linotipista tinha lá um teclado e ele ia ali digitando os textos e tal. Eram pessoas, inclusive, que ao longo dos anos acabavam doentes, tinham doenças pulmonares muito graves e tal. Sabe que os linotipistas, para tentar enfrentar essa situação, esse trabalho absolutamente insalubre, todos eles trabalhavam com 1 litro de leite do lado. Eles ficavam tomando leite o tempo todinho como forma de se fortalecer em relação a isso. Aí veio a revolução do offset, né? A composição a frio, e eliminou a linotipia. O que é que aconteceu? Greve dos gráficos, né? Não pode, isso aí vai provocar desemprego, etc. e tal. O fato é que foi uma profissão que teve que se reinventar como tantas outras, né? E a inteligência artificial acho que provoca isso. Eu vi uma definição de um dos dirigentes da NVIDIA, que é aquela maior empresa de inteligência artificial do mundo, né, lá nos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista dele falando o seguinte, que a grande revolução para ele é que a inteligência artificial transforma cada um de nós num programador de computador, sem precisar dominar aquelas linguagens complicadas de programação. Eu queria saber, portanto, assim, depois, essa discussão é uma discussão apaixonante, né, doutor Fábio? Eu queria que o senhor explicasse a expressão indústria do entretenimento 4.0. Olha, a gente fez aí o título justamente como uma provocação, né? A indústria 4.0 é aquela que está trazendo as novas tecnologias
o processo industrial de fato, né? A robótica e todos esses setores. Quando a gente brincou com o conceito aqui de entretenimento 4.0, de fato a gente está trazendo o entretenimento para essa indústria 4.0. Então, por exemplo, o processo de produção das coisas que acontecem hoje, né? A gente falava aí do caso das séries e de como é que as coisas podem ser produzidas multiplataforma. Um exemplo de entretenimento 4.0, por exemplo, é o que está acontecendo nas produções virtuais. Quer dizer, o que a gente antes tinha, a tela de chroma key, né? Aquela tela verde ao fundo das filmagens, fazendo o cenário das produções de filmes e de séries, hoje elas foram substituídas por grandes painéis de LED que trazem ao ator e aquele que está trabalhando um conceito de realidade completamente diferente de quando ele está trabalhando na tela verde. Para a tela também você tem um nível de qualidade e de veracidade na tela muito maior. E um segundo dado é que a maioria dessas produções tem transferido, na verdade, os conteúdos para serem rodados e produzidos dentro de plataformas de videogame. Tem a Unreal, que são plataformas de programação de jogos, né? ou a Unity. Então, filmes, por exemplo, como a gente viu, sei lá, a filmagem do Rei Leão ou aquela série Mandalorian, eles foram inteiros, na verdade, planejados e estruturados dentro de uma plataforma de jogo. E é interessantíssimo que você tem um resultado de filme, né? Quando você pega o Rei Leão, absolutamente linda do ponto de vista fílmico, mas você também tem facilmente como dizer, bom, agora eu quero que isso aqui se transforme num jogo. Os assets já estão todos dentro da programação do jogo e você consegue produzir, na verdade, todas as variedades que você queira daquilo. Então, assim, saímos da produção 2D, né? Temos aí também Apple Vision Pro e outras ferramentas tecnológicas, né, que estão vindo para criar essa camada de complexidade, e a gente está acompanhando, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento dessa indústria que, com robôs e inteligência artificial, na verdade, se torna uma nova indústria, né, e vai trazendo aí para a gente um novo jeito de consumir entretenimento. É isso que a gente quer trazer nessa série, que vai ao ar agora 8, 15 e 22 de maio. Os interessados podem procurar aí a Ela Academy no Instagram, Ela Academy BR, ou no LinkedIn, ou em qualquer outro meio. Essa série é totalmente gratuita, acho que vale as pessoas acompanharem essa discussão para emergirem, e a gente, nos próximos dias, lança também aí o nosso primeiro curso, que vai ser um curso de fundamentos de direito do entretenimento, onde a gente começa do começo, né? Vai falar do direito de autor, como é que ele é protegido, como é que ele aparece nesse cenário de inteligência artificial. Quer dizer, a gente vai trazendo o conceito e atualizando. É o Instagram ou vai ter YouTube também? A gente vai transmitir essa série de lives pelo YouTube, mas simplesmente para pessoas pré-inscritas, né, para que a gente possa depois interagir com elas. E o Instagram é um jeito da pessoa simplesmente achar o link da inscrição, né, o Ela Academy BR. Perfeito. Você citou aí, Fábio, só para a gente encerrar, citou o Rei Leão, que é uma das maiores obras cinematográficas de sucesso, né? Mas que não tem o menor cabimento o Scar ter matado o Mufasa, deixando as crianças tristíssimas durante sei lá quanto tempo da vida. Eu, como adulto e que tive que assistir durante anos, todas as noites que meus filhos queriam assistir repetidamente o Rei Leão, não me conformava a cada vez que eu assistia. Ô Fábio, um grande abraço para você. Eu saí, eu levei meu filho pegar pipoca nessa hora. Não tem cabimento você proporcionar isso para criança, viu? É muito doído. Que é isso? Mas do ponto de vista cinematográfico é muito bem feito. Claro, né? sensacional. Uma belíssima produção. Sem dúvida. Fábio Sesnick, advogado, que nos atendeu aqui. Fábio, um grande abraço para você, até uma próxima. Um grande prazer, obrigado aí e uma boa manhã para todos. Valeu.